ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Olá para todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Vamos aqui começar mais um programa Astral em Movimento, né? Com uma novidade aqui que eu também vou estar às terças-feiras, às 5h30, aqui. A rádio abriu mais um espaço para a gente trazer o conhecimento da astrologia sideral, da cosmoterapia, certo? Tudo que é em prol da melhoria do ser humano dentro da face da Terra e no ambiente cósmico, né? Bom, vamos lá. Conforme eu comentei na semana passada, nós vamos falar hoje sobre a constelação de Órion e de Palas Athena na astrologia sideral. Nós tivemos um eclipse importante, um eclipse lunar aqui na sexta-feira, né? Vamos dizer assim, é um primeiro eclipse, né? Todo eclipse ele é sequenciado. Então ele se fortalece e ele vamos dizer assim, se confirma no eclipse solar que vai acontecer agora no dia 4. Então eu fiz o programa, eu já deixei gravado o programa que vai no ar na terça-feira, falando sobre o eclipse. Eu vou colocar ele também na página para os meus alunos e tudo, para os meus alunos com mais detalhes, né, conforme eu já prometi. Então, assim, vamos falar sobre Órion. Órion é uma constelação, assim, que a maioria das pessoas conhece, né? Porque Órion, ele tem muitos sincretismos nas mitologias, né? Várias que eu vou falar aqui. E Órion é aquela constelação que tem o cinturão de Órion, tem as estrelas, as 3 estrelas, né? As que são conhecidas como as 3 Marias. Então, quando a gente olha para o céu aqui no nosso hemisfério, dá para ver bem as 3 Marias, né, na nossa noite, mesmo aqui em São Paulo, que assim, a maior parte, mesmo quando o céu está limpo, tem poucas estrelas, infelizmente, né? A gente pega assim uma ou outra, né? Então, quando a gente vê as 3 Marias, pode olhar um pouco acima, certo? Dessas 3 estrelas, que vocês vão ver uma estrela laranja, avermelhada, né? Brilhante, que é a estrela Betelgeuse. Então, essas estrelas que fazem parte da constelação de Órion, que é uma constelação que desde os tempos antigos ela é muito cultuada, né? Então, foi alinhado a ela que construíram as 3 pirâmides do Egito. Hoje, claro, não está mais nesse mesmo alinhamento, né? Mas naquela época sim estava, né? Já temos provas disso. Então, Órion, ele é encontrado na mitologia grega, né? Como Órion, né? Ele é encontrado como Horus na mitologia egípcia, né? E até os africanos, né? Então, eles chamam de Orum, certo? Eles apontam, né, os primeiros arqueólogos, os primeiros historiadores que foram, né, ali entrar num contato mais íntimo para saber do conhecimento, né, dos povos da África. Então, eles apontam para a constelação de Órion, que falam que é a morada dos deuses deles, da onde vêm os orixás, eles chamam de Orum. E até na religião adventista, né, teve uma mística religiosa da religião adventista, que ela teve uma visão muito inspirada, né, com Órion, onde ela via uma escada de anjos que subiam e desciam. Então, essa visão ela é muito conhecida dentro dessa religião, né, e já escreveram livros. E o mais impressionante é que, assim, ela teve uma visão sobre essa constelação que nós, né, na astronomia, na astrofísica, só pudemos constatar a verdade dessa visão muitos anos depois, quando construímos equipamentos para ver com essa clareza suficiente. Até mesmo a descrição que davam os africanos, né? É muito interessante. Então, Órion, ele tem esse conceito, né? Então, dentro da constelação, que tem as 3 Marias, que tem Betelgeuse, ele é acompanhado da estrela Sírius, que é conhecida como Cão Maior. Então, o Sírius é como se fosse o cão de caça, né, de Órion, que é a estrela mais brilhante do nosso céu. E no mito, certo, Órion na mitologia, ele foi o quê? Um caçador. Ele era um caçador belíssimo, mas ele era um gigante. Certo? Então, por causa disso, ele sofria muitos preconceitos. Não só porque ele era um gigante, ele nasceu da generosidade de 3 deuses, né? Foram 3 deuses que deram a luz a ele. Então, é aquela coisa, ele nem sabia quem era o pai dele direito, né? Então, ele viveu ali meio que largado, vamos dizer assim, na vida, porque ele era sozinho, né?
ele era diferente de todos, né? Então ele se apaixonava muito fácil. Então tem as histórias de Órion que ele se apaixona por Mérope, uma das filhas, né, de Atlas, né, que são as Pleiades, né? Então assim, conta no mito, porque todo mito é simbólico, tá, gente? Olha, aqui só quem acredita que a mitologia é literal é assim, acho que a religião católica, né, que acredita que tinha o Adão, tinha a Eva, tinha uma folha de parreira, enfim, tudo são símbolos, né? Até a serpente, que ela, por exemplo, a serpente, ela é a ritualização daquela relação entre Adão e Eva. Então eles precisaram de todo aquele movimento para vir para a Terra, enfim, né? Mas eles gostam de pôr culpa ali, a mulher é isso, né? Então, assim, dentro da simbologia de Órion, né? Por ele ser diferente, o que ele traz ali? A diversidade, certo? Os preconceitos, né? Então, assim, ele sofreu por parte da família, da, da, das mulheres que ele se apaixonava, ele nunca tinha, vamos dizer assim, não é que ele não tinha sorte, não dava certo, porque ou a moça gostava dele, a família não gostava, ou era o contrário, então ele era sempre meio que rechaçado. Aí tem um episódio que ele perde a visão, né? Ele tem que andar com um anão nos ombros para falar para onde ele vai. Então ele sofre bastante na questão social da vida, né? Então ele é rejeitado, perseguido, sofre preconceitos, né? Então quando a gente aplica tudo isso à nossa realidade cotidiana, nós vemos que os relacionamentos afetivos, eles sofrem muito por causa das famílias, por causa da sociedade, por causa até dos preconceitos de cada uma das pessoas. Porque assim, a pessoa preconceituosa, ela tem preconceito, na verdade, com ela mesma. Tem sempre alguma coisa nela que ela tenta ocultar do passado dela, certo, da vida, alguma coisa que ela se envergonha nela mesma. Ela não faz as pazes com ela. Então, como que ela vai fazer as pazes com o resto do mundo? E assim, é muito interessante, eu nem me dei conta, né, de que essa organização que eu venho fazendo do programa, dos temas que eu venho trazendo, ele, justamente no momento de falar da constelação de Órion, é o dia da consciência negra, né? Que tem tudo a ver, gente. Órion, assim, ele representa a intolerância do ser humano com o outro por pequenas coisas, porque ele precisa, às vezes, muitas pessoas precisam de algo para que elas se sintam maiores do que elas são. Porque eu falo que não existe complexo de superioridade, só existe de inferioridade, porque quem tem de superioridade tem os dois, certo? Então, aquele que se acha muito acima é porque, na verdade, ele se acha muito abaixo, né? Então, a Órion traz essa tônica, né, para a nossa sociedade. Então, Órion, ele é vamos dizer assim, esse parceiro complementar de Ophiuchus, certo? A constelação de Ophiuchus é a 13ª. Então, durante muito tempo, nós acreditávamos assim que a astrologia sideral, ela tinha um 13º signo, como se fosse vamos dizer assim, um líder, né? O líder de um bando de gansos selvagens, quando eles voam em V, né? Então, sempre tem aquele líder que puxa todos os outros. Mas, como tudo precisa do seu equilíbrio, como a própria lei hermética diz, então, quando a gente olha para o céu, o que está exatamente oposto ao Ophiuchus? Órion, certo? Interessante, assim, que a estrela principal de Órion, ele representa o braço erguido na faixa zodiacal. Ele ocupa 7 graus da faixa zodiacal só. Então, assim, tanto Órion quanto Escorpião, que ocupam apenas 7 graus, pode até acontecer de ter ali um Sol, já canso de ver, um Sol, um ascendente, uma Lua que cai em Órion, um Mercúrio, um Vênus, mas assim, ele é muito, ele tem uma representatividade muito coletiva, certo? Então, Órion, ele traz uma energia muito disponível, certo? Vamos falar mais dele aqui. Então, assim, Órion, ele, continuando o mito dele, né? Então, assim, depois de todo o sofrimento, depois de toda a rejeição, né? Quando ele perde a visão, então ele vai para uma ilha muito linda, muito paradisíaca, que tem uma ninfa lá chamada Els, né? Que cura a visão dele e ela se apaixona por ele e ele decide ficar lá, vivendo com ela naquela ilha linda. Ela era linda e, assim, de repente ele estava sendo correspondido, vamos dizer assim, ele estava sendo amado, né? Mas ele, assim, depois de um tempo, né, ele vai ficando triste, vai ficando um pouco deprimido. Aí um dia ele acorda e, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Nada disso daqui sou eu.
Aí ele descobre, assim, uma coisa importante. Eu sou um caçador, então o que eu estou fazendo nessa ilha? Eu sou um caçador, eu vou para a floresta. Então ele vai para a floresta, abandona tudo, faz essa grande mudança na vida dele, e chegando lá ele encontra quem? Ártemis, certo? A deusa lunar, né? A deusa caçadora, conhecida como Diana também. E ele, assim, encontra nela um amor como ele nunca tinha sentido, muito profundo, muito verdadeiro. Mas ele, por já ter sofrido muito, né, e com medo de perdê-la, ele não confessa, ele se contenta em ser apenas amigo dela. E ela a mesma coisa, porque ela tinha prometido a virgindade para o irmão, para o Apolo, que ela ia se manter assim, então eles vivem apenas como amigos, caçam, conversam, tem toda aquela interação. Mas o Apolo, né, como ele era muito esperto, né? Então ele percebeu que ali tinha alguma coisa a mais e que ali podia correr um risco, né, da Ártemis não cumprir o seu juramento. Então ele decide perseguir o Órion, certo? Ele começa a perseguir o Órion para matar mesmo. Só que o Órion é muito forte, ele é um semideus, né? Então ele foge, corre, vai a nado, vai a não sei o quê. Aí chega uma hora que ele não consegue pegar o Órion. Que o Órion, ele está bem longe na linha do horizonte, nadando assim, e não para. E ele chama a irmã, que ela era exímia, né, no arco e flecha, fala, você consegue acertar aquele pontinho lá longe, né? E ela, claro que sim, vai lá, pá, acerta, mata o Órion, certo? Então, quando ela descobre que era o Órion, então, assim, ela descobre também o quanto ela amava ele, também ela guardava aquilo dentro dela, né? Então, ela chora muito e transforma ele na constelação de Órion. Então, tem essa história bonita, né? Então, essa história, o símbolo dela é assim, é o quanto a gente, muitas vezes, por medo, né? Por não enxergar aquilo que está na nossa cara, embaixo do nariz, a gente mata, não percebe o que está perdendo ali. Então, tem muitos casos de amigos que ficam amigos muito tempo e eles se dão tão bem, mas eles não se permitem dar aquela, vamos dizer assim, tentar também se relacionar de mais alguma forma, né? Então, assim, Órion, ele é esse símbolo de fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Então, o fato dele encontrar, dele ir para a floresta, vamos um pouco antes da Ártemis, né? Porque ele é assim, ele é o caçador do amor. Ele tem esse símbolo, Órion, né? Ele é o buscador da felicidade. Mas o fato dele, antes disso, né? Então ele estava com aquela ninfa, então ele descobriu assim que só um relacionamento sexual, uma coisa bonita, não era o suficiente para ele. Principalmente porque nada daquilo tinha a ver com ele. Certo? Então, o símbolo disso é que para a gente encontrar a felicidade de verdade na vida, antes a gente tem que se encontrar. Quem é o seu caçador? Certo? Então, Órion, ele descobre que ele é um caçador, então ele precisa do quê? De floresta. Então, cada um, quando descobre quem é o seu caçador, aí você vai para a sua floresta. Certo? Então, esses movimentos de mudanças, né? Sem as mudanças, hoje mesmo eu estava falando num outro programa, então, assim, o amor para entrar na vida, ele precisa de mudanças. Então, muitas vezes as pessoas vêm, me procuram na terapia ou na leitura de mapas, que estão sozinhas, que gostariam de ter alguém que as acompanhasse e tal. Falo, mas olha, o que é que você não está mudando na sua vida? O que é que você precisa mudar? Fazer algo novo? Às vezes, assim, olha, às vezes uma rua diferente que você decide andar. Certo? Um horário de sair de algum tipo de rotina ou incluir alguma coisa nova na sua rotina. Então, assim, essas mudanças, mesmo que pequenas, certo? Elas já são, vamos dizer assim, movimentadoras de energias mais potentes, né? Então, assim, Órion na astrologia sideral, ele fica entre a constelação de Touro e de Gêmeos, certo? Touro é o sentido do amor, da beleza, da arte de Vênus, né? Só que muitas vezes o touro, o que ele faz? Ele fica um pouquinho preguiçoso, ele é muito resistente em fazer mudanças, em continuar naquele mesmo modo, né? Então ele acaba estagnando a vida dele no encontro da felicidade que ele tanto quer. Né? Ele não percebe que ele está parado demais. Então, como que a logística do universo chega até ele, né? E aí, o encontro com o outro, o par, que é Gêmeos, né? Então, Gêmeos, Mercúrio que eu falei na semana passada, Mercúrio na astrologia, ele é responsável pela aproximação entre as pessoas, Mercúrio e a Lua.
certo? O Mercúrio é aquela inundação de pessoas na vida, é o momento forte da logística do universo, né? De unir as pessoas. Então é preciso aquele movimento de mudança, aquela coragem, né? Aquela força de mudar que Órion faz na interligação entre Touro e Gêmeos. Ele faz também esse sentido. Então, assim, Órion, ele é o do elemento éter, assim como o Filcus, né? Porque eles se complementam, né? O pé e a mão, né? Então, os pés de Ophiuchus na faixa zodiacal e a mão de Órion, né, eles são exatamente opostos. É um grande mistério esse e dos mais interessantes de todos, né? Vocês veem que essa coisa do 13, né? O 12 é um número perfeito, sim, né? Então a gente pode meditar sobre o 12, o 13 e o 14, por exemplo, se a gente coloca ali os 12 apóstolos, certo? Então, aquele quadro maravilhoso ali do Da Vinci com o sentido zodiacal perfeito dos 12, certo? Agora, e o 13? Tinha o 13, ali tinha, sim, quem que era o 13? Quem que era o mestre? Quem que era o curador? Jesus. Jesus era o 13, certo? E ele era o éter, ele era o espiritual, né? E quem era o 14? Quem que era o ser oculto na cena da Santa Ceia, que durante todo o tempo acompanhou Jesus durante todo o tempo, fez a grande sintonia com ele, que foi Maria Madalena, certo? Então, Maria Madalena é Órion, certo? É a energia de Órion. Então, vocês vejam tudo que ela passou, você vê, ela chega para ser curada, né? Então, quem se interessa pela história de Jesus, acho que assim, Jesus não é religioso, que eu saiba, ele não tinha religião nenhuma. Eu amo tudo que Jesus trouxe para a Terra, né? E eu não sou de nenhuma religião, então isso daí não deve ser colocado. Então vocês vejam, né, que essa regência, né, de Órion com Palas Atena, o que ela simboliza? Ela simboliza a inteligência superior do universo. Então é a base do novo poder na Terra. Eu falo de Palas Atena há anos, certo? Eu sempre falei assim, olha, quando for a próxima conjunção, isso há muitos anos atrás, de Saturno e Júpiter que nós vivemos no ano passado, certo? Não vai mais ser uma alteração de poder entre os dois. Agora é a abertura do novo poder. O novo poder agora é de Palas Atena. Porque vocês saibam que Palas Atena ela já é o novo poder desde milênios atrás, né? Porque ela é a filha de Zeus que vem para ocupar o seu lugar, que foi profetizado e tudo. Só que ela é diferente, não é da mesma maneira. Não tem aquela cena trágica, né? Inclusive Zeus, quando conhece a filha, ele se apaixona pela filha e fala, faz tudo o que você quiser. Então, assim, ele tinha verdadeira admiração pela filha. Então, essa é a forma correta de passar o poder, né? E na psique humana, o que significa, o que representa Órion na psique humana? Já falei que é a diversidade, certo? Órion é assim, é o ser humano, ele ter que aceitar que ele tem que conviver, não é que ele tem que conviver porque é um ET que chegou na Terra, não, faz parte da nossa natureza, existe dentro de nós desde que o mundo é mundo. Certo? A diversidade. Então, o mundo ariano, que não sei o que, essa coisa do Hitler, né? Que as pessoas têm que ser brancas, heterossexuais, isso é ridículo, certo? Então, nós somos de todas as cores, né? Até Krishna falava, olha, quando a ignorância fica demais no mundo, eu volto uma vez branco, outra preta, outra amarela, outra não sei, não existe isso. Certo? Por causa de uma cor. Isso é, vamos dizer que fica parecendo assim, acho que é o auge da ignorância humana, é o preconceito, né? Então, Órion, ele representa na psique humana a coragem, a iniciativa, né, da mudança, de encontrar-se consigo mesmo, certo? Como eu falei, encontrar o seu caçador, para você conseguir se colocar na direção da sua própria floresta, né? Então, Órion e Palas Atena nos mapas mostra aonde você precisa ter um conhecimento maior de si mesmo, certo? E aonde você precisa fazer ciclos de mudança na vida para que ela progrida. Nesse momento atual, né, vamos dizer que Palas Atena é um elemento lento, né, que ela está em Aquário, né, no grau 13 de Aquário, inclusive ela teve uma representação forte nesse eclipse, que ela fala, Aquário, né, fala
ele é aquela constelação que fala sobre o se libertar, certo? Aquário é o acorrentado, é o Prometeu no Cáucaso, né? Então, assim, a posição de Aquário no mapa é aquele que quer cortar os grilhões, ele quer se libertar, ser ele mesmo, independente do que as pessoas pensam, acham, falam, ele precisa ser ele mesmo. Então, Palas Athena em Aquário fortalece ainda mais essa necessidade, essa importância de nós convivermos e aceitarmos a diversidade, certo? Então, esse grau de Aquário, o grau 13, né, que é assim, o símbolo sabeu desse grau, que é o aviador que passa sobre as nuvens, né? A gente tem que se elevar, certo? A gente tem que se expandir, a gente precisa olhar mais além para conseguir visualizar melhor as coisas e se realizar, certo? E a realização, que isso é uma coisa importante. E Palas Athena está em trígono com Marte, né? Então, assim, eles dois estão... o trígono é um aspecto favorável, então, essa posição entre eles mostra uma evolução no plano mental, certo? Uma dissipação de problemas para trazer à luz, né? Mostra, assim, teve muito conflito, sim, mas esse é um aspecto que dissipa o conflito e traz mais luz, né? Bom... Esse é o recado que eu quero passar sobre Órion. Órion, assim, não perca o seu amor por medo, por preconceito, não maltrate o amor do outro também pelo seu preconceito, pelo seu medo, né? Vamos viver uma vida mais inclusiva. Nós agora, já nas portas de 2022, agora é para os fortes, viu? Fortes em serem, assim, em lutarem contra aquilo que tem de mal dentro de você. Certo? Aquela coisa, não, deixa eu deixar isso aqui para lá, isso aqui não está me levando para lugar nenhum, certo? Ser uma boa pessoa não caiu de moda não, viu? Tá super na moda. E para encerrar, eu quero falar sobre o curso de cosmoterapia, que vai começar em janeiro, certo? Eu estou muito empolgada em começar esse curso. Eu vou ter, assim, vagas limitadas, né? Porque eu quero fazer uma mentoria especial, quero acompanhar os primeiros atendimentos. Então, eu não posso abrir para todo mundo, infelizmente, né? Mas, assim, eu conto com a sua inscrição, você que quer partir para essa linha terapêutica de cura, conhecer um pouco mais a astrologia. Eu passo noções sobre tudo e tem uma metodologia incrível esse curso. Quem quiser aprender astrologia sideral, já tem esse curso praticamente pronto, né? Então, você já pode fazer também. E, bom, quem quiser acompanhar, aqui, esse vídeo aqui, ele vai às legendas o tempo todo, né? Então, não preciso ficar falando aqui meu e-mail e meu site, né? E para você ir lá na minha página do YouTube, ver os outros vídeos, certo? Dá um like, se inscrever. Eu estou precisando de inscrições lá na minha página. Eu estou pensando até em fazer uma promoção lá do Google Ads, né? Porque eu quero, assim, ter mais visibilidade para a astrologia sideral, não para mim, né? Quem sou eu? E, bom, o próximo programa nós vamos falar sobre a energia, sabe do quê? Ceres e Virgem, certo? Falar sobre essa constelação linda, que é uma mulher alada, que tem as estrelas nas mãos, né? Ceres é o casamento, é o cuidado do próximo. Então, nós vamos trazer essa energia aqui no próximo programa. E... acompanhe também Astral em Movimento às terças-feiras, às 5:30 da tarde, aqui na Rádio Vibe Mundial, tá bom? Grande beijos, abraços estelares e até o próximo sábado.